Toda a escritura é inspirada por Yahweh e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Eloá seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos de Yahweh, vosso Eloá, que eu vos mando. A palavra do Criador é perfeita, e os 66 livros são mais que o suficiente para cumprir o seu propósito, a saber, revelar o Criador, revelar o Messias e revelar a salvação. O intuito desse vídeo é somente mostrar que existiam livros que também faziam parte da história do povo de Israel e que detalhavam sua trajetória até ali, como guerras, crônicas, genealogias, entre outros, mas que foram ao longo do tempo perdidos ou esquecidos. Não é impossível que informações, textos e até mesmo livros tenham sido removidos da Bíblia, e se aconteceu, foi permissão do Criador. No meu entendimento, servir ao Eterno da maneira pura não seria fácil. Se tornar um fiel não é brincadeira, ainda mais quando seus inimigos são seres espirituais, com milênios de idade, como diz Paulo. As denominações religiosas e teológicas que existem hoje são corrompidas. A verdadeira adoração deve ser restaurada. No meu entendimento, se a maioria do mundo está fazendo, então está errado. O próprio Messias disse que é estreito e apertado o caminho que conduz à vida, mas largo o caminho que conduz à destruição. É essencial analisar a origem, a fonte da informação, para não cair no engano. E se ela não for suspeita, se tiver base na realidade e até mesmo amparo bíblico, deve ser levado em consideração, pois essa verdade vai te guiando ao caminho original, como montar peças de um quebra-cabeça. Isso é básico. Se eu ler um livro histórico ou um livro científico que tem informações provadas de forma absoluta, mas porque não são livros aceitos pela comunidade acadêmica, eu os rejeito. O mesmo se aplica aqui, uma informação coerente, sem nenhuma discordância bíblica, e que se você estudar e pesquisar, você entende, mas rejeita porque não está escrito de forma explícita na Bíblia. Esse é um pensamento arrogante e burro. Então, se você entendeu o que eu disse até agora, vamos aos livros. Primeiro livro, o livro das guerras, Números 21:14. Pelo que se diz no livro das guerras de Yahweh, Vaé ben Sufa, e os vales do Arnon, e o declive dos vales que se declina para a sede de Ar, e se encosta aos limites de Moabe. Segundo livro, o livro dos justos, Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18. Terceiro livro, o livro dos estatutos, 1 Samuel 10:25. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs perante Yahweh. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Quarto livro, livro dos Atos de Salomão, 1 Reis 11:41. Quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? 1 Crônicas 29:29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Aqui são mencionados dois livros, Crônicas de Natã e Crônicas de Gade. 2 Crônicas 13:22. Quanto aos mais atos de Abias, tanto o que fez como o que disse estão escritos no livro da história do profeta Ido. Aqui nesse versículo cita mais um livro, o livro do profeta Ido. 2 Crônicas 9:29. Quanto aos mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? Aqui é citado o livro das profecias de Aías, e novamente, Crônicas de Natã e visões de Ido. 2 Crônicas 12:15. Quanto aos mais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história de Semaías, o profeta, e no de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias.
Nono livro, livro de Semaías, e de novo ido. 2 Crônicas 20:34. Quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Hanani, que as inseriu na história dos reis de Israel. 10º livro, livro de Jeú. 2 Crônicas 26:22. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. 11º livro, Atos de Uzias, escrito pelo profeta Isaías. 2 Crônicas 33:19. A sua oração, e como a luar se tornou favorável para com ele todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse. Eis que tudo está na história dos videntes. 12º livro, livro dos videntes. 13º livro, Profecias de Enoque, Judas 1, do 14 ao 15. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio Iahua entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Um dos versículos do livro de Enoque sendo citado por Judas, que é Enoque capítulo 2, versículo 1. 14º, a carta perdida de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 5:9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que já havia escrito uma carta aos mesmos. 15º, segunda carta perdida de Paulo aos Laodicenses. Colossenses 4:16. E, uma vez lida esta carta perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, leia igualmente perante vós. 15 livros que são mencionados na Bíblia canônica, e apócrifos estão entre eles. Eu li texto por texto, para mostrar que isso não é uma opinião infundada minha, e sim algo realmente baseado na Bíblia. Vou deixar claro que não estou incentivando ninguém a ler livros apócrifos. O seu foco e tempo deve ser direcionado à Bíblia. Os vídeos que eu faço com amparo apócrifo são apenas curiosidades para te incentivar a ler a Bíblia e provar por si mesmo se faz sentido, longe de ser algo que ataca a fé ou as próprias escrituras. Continuando, eu pulei um livro específico para falar justamente agora, o livro dos justos. O livro de Achar, ou livro dos justos, é um apócrifo que relata de forma paralela a Torá, ou Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eventos ocorridos entre a criação do homem e os dias de Josué. Em termos cronológicos, Achar é um escrito posterior ao Êxodo, conforme relata ele próprio em seu capítulo 73, versículo 28 ao 29. E Balaão, o mágico, quando viu que a cidade fora tomada, abriu o portão, e ele e seus 2 filhos e 8 irmãos fugiram e retornaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito. Estes são os feiticeiros e mágicos que são mencionados no livro da lei, que ficaram contra Moisés quando o Eterno trouxe as pragas do Egito. O livro da lei, neste caso, se refere ao Êxodo, onde se relatam os 10 mandamentos. E Achar é mencionado diretamente 2 vezes na Antiga Aliança, a saber em Josué 10:13. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Ora, isso não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Esta passagem está em Achar 89, versículo 8. Também em 2 Samuel 1:18, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. O hino ao arco provavelmente era uma canção de guerra que se perdeu. Há também ao menos uma referência não direta ao mesmo livro na Nova Aliança, em 2 Timóteo 3:8, que relata:
Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e retrógrados quanto à fé. Estes personagens não são mencionados em nenhuma passagem da Tanakh, a Antiga Aliança, mas eram conhecidos por Paulo, que tinha, portanto, acesso ao livro dos justos, onde o assunto é detalhado no seu capítulo 79, versículo 27. E quando eles tinham ido, Faraó mandou chamar a Balaão, o mágico, e Janes e Jambres, seus filhos, e a todos os mágicos e ilusionistas, e os conselheiros que pertenciam ao rei, e todos eles vieram e sentaram-se diante do rei. Janes e Jambres são os magos do Faraó que transformaram seus bastões em serpentes, na passagem do Êxodo, capítulo 7, do 8 ao 12. É bom mencionar que o livro dos justos merece o título de apócrifo, pois há nele inúmeros textos que claramente indicam sua falta de inspiração, uma vez que reporta usos e costumes contrários à lei de Moisés, quando relata casos de necromancia, feitiçaria, lendas, controle sobre a mente de demônios, entre outros. Em termos cronológicos, no entanto, quando sincronizado com os eventos datados na Bíblia, o livro dos justos é absolutamente correto. E desta forma peço licença para utilizá-lo, certo de que entenda que não tento utilizar de forma tendenciosa qualquer informação do livro, mas sim aproveitar as informações valiosas nele contidas. Há relatos bíblicos, por exemplo, em Gênesis que não se encontram em Achar e vice-versa. Quanto aos relatos coincidentes, as datas são absolutamente as mesmas. E Achar parece ser um livro de perspectiva humana, baseado nos escritos da Torá original, porém acrescida de relatos que possivelmente vieram da cultura oral dos hebreus israelitas, e que por não ter inspiração divina foi corrompido com o tempo, sendo enxertado de paganismo. Não deve por isso ser desprezado, pois acaba por esclarecer ou ao menos lançar luzes sobre certos fatos pouco detalhados na Bíblia. Fatos estes que, se por sua vez não forem um retrato da verdade absoluta, são no mínimo uma boa sugestão sobre o que pode realmente ter acontecido. Exemplo: Sara, depois do nascimento de Isaque, pede que Abraão se livre de Agar e Ismael, no que Abraão lhe ouve, conforme o relato de Gênesis 21, do 9 ao 10. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Em Gênesis, tal relato nos dá a impressão de ser uma atitude de uma mulher ciumenta e de pouca paciência. Mas Yachar esclarece o fato mostrando que Ismael tensionava matar Isaque com seu arco, fato que foi presenciado por Sara, que não teve outra alternativa senão fazer o que fez. Essa ideia é apoiada pelo apóstolo Paulo em Gálatas 4, do 29 ao 30. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Outro exemplo trata de um acontecimento ocorrido quando Moisés retornava ao Egito, a fim de libertar o povo de Israel, conforme descrito em Êxodo 4, do 24 ao 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Iarro e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim, Iarro o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Segundo Yachar, Moisés tomou Zípora, sua esposa, e seus 2 filhos, Gerson, o primogênito, e Eliezer, o mais novo. E no caminho para Egito, encontra-se com um anjo do Eterno que tenta matá-lo. Yachar explica que Moisés havia circuncidado Eliezer, o mais novo, mas não circuncidou Gerson, seu primogênito, por conta de um conselho de seu sogro Reuel, Jetro, rompendo dessa forma o pacto feito pelo Criador com Abraão, razão pelo qual o anjo se opõe a ele. Zípora circunda seu filho, livrando Moisés das mãos do anjo, e há muitos outros eventos no livro dos justos que têm este mesmo valor. Contudo, minha conclusão é esta:
Os 66 livros da Bíblia são inspirados, confiáveis e devem ser a única e principal fonte espiritual. E quanto a alguns, não todos, livros apócrifos como o de Enoque, Jubileus, Macabeus e Justos devem ser usados apenas para fonte histórica cronológica, para complementar o entendimento de certas questões. Não pretendo ser nenhum dono da verdade, sou passivo de erro como qualquer ser humano. E quando eu errar, pedirei perdão e irei consertar o erro, pois o objetivo desse canal é a restauração total. Se busca melhorar, se busca a verdade, se acredita na Bíblia como inspiração divina e em Yahushua HaMashiach como filho de Eloá e nosso Salvador, então é bem-vindo nesse canal. Meu conteúdo é para você. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo.